18 dos 27 governadores não poderão tentar a reeleição este ano. Os governadores desses estados estão no segundo mandato e, pela lei, não podem ser candidatos novamente, ao mesmo cargo. Eu vou agora chamar a nossa Anitta, é isso? Perguntar ela. Perdão? Anita Prado está ao vivo com a gente aqui. Anita, peço desculpas, mil desculpas, querida. Atualiza para a gente as informações. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Leandro, boa tarde a você e a todos que nos acompanham nessa tarde de domingo aqui no SBT News. É isso, como você disse, essas eleições estaduais desse ano prometem provocar uma das maiores renovações políticas do país, porque dos 27 governadores, 18 não poderão tentar a reeleição, pois já estão no segundo mandato, ou seja, 9 governadores poderão tentar a reeleição, enquanto os demais precisarão ali procurar novas cadeiras, ocupar novos cargos. Destes governadores, 4 são pré-candidatos à presidência da República. São eles Eduardo Leite, do PSD do Rio Grande do Sul, Ratinho Júnior, do PSD do Paraná, também Ronaldo Caiado, do PSD de Goiás e, por fim, Romeu Zema, do Novo, de Minas Gerais. Ao menos 6 miram uma vaga no Senado, ainda há 5 governadores com futuro político indefinido e 3 que já disseram que continuarão nas suas cadeiras, pelo menos até o fim do mandato. Vale lembrar, Leandro, e também a todos que nos assistem, que oficialmente nenhum deles ainda é candidato. Afinal de contas, essas definições passam pelas convenções partidárias que devem acontecer entre julho e agosto, com registro de todas as candidaturas até o dia 15 de agosto. Mas é isso, teremos uma grande renovação política no que tange, no que diz respeito aos governadores do Brasil nas eleições desse ano. Eu volto com você. Obrigado, viu, Anita, pelas informações. Anita Prado falando ao vivo lá de Brasília. Vou chamar agora o Yander para poder comentar esse assunto. Prazer tê-lo aqui, viu, nesse plantão de domingo, viu, Yander? Muito boa tarde. Boa tarde, Leandro. Bom domingo para você, para todo mundo que está nos assistindo. Vamos nesse plantão aqui no News Domingo. Leandro, esses governadores que estão saindo agora dos cargos, eles adquiriram nos últimos anos um protagonismo grande na política, né? A Anita comentava, por exemplo, que 4 deles são pré-candidatos à presidência da República e ali pelo menos 6 vão tentar uma vaga no Senado. A gente teve agora recentemente uma leva de governadores mais jovens que ascenderam na política e estão tendo, então, esse grande protagonismo. O Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, o Ratinho Júnior, no Paraná, o Ronaldo Caiado, em Goiás, e também o Romeu Zema, em Minas Gerais, eles estão ali tentando se colocar como uma terceira via na eleição presidencial, nessa disputa pelo Palácio do Planalto, que está muito polarizada nesse momento entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro. Esses governadores estão tentando furar essa polarização e se apresentar como terceira via. É um movimento que a gente vê muito ali no PSD, partido do Gilberto Kassab, que fez essa trinca de governadores. O Ratinho Júnior já era do PSD há bastante tempo, mas o Eduardo Leite e o Ronaldo Caiado entraram há pouco tempo no partido para fazer ali completar essa intenção do Kassab de ter ali no partido governadores com protagonismo e que possam concorrer à presidência da República. Por enquanto, a gente vê que esses governadores ainda não conseguiram furar a polarização. A eleição ainda é muito polarizada entre Lula e Flávio Bolsonaro, mas eles terão ali um papel importante em outubro. E aí, Leandro, eu queria destacar também os senadores,
os governadores que vão concorrer ao Senado, porque também a gente tem um número grande, ele tem o Ibanez Rocha, que é aqui do Distrito Federal, do MDB, tem o Helder Barbalho no Pará, o Cláudio Castro no Rio de Janeiro, a Fátima Bezerra no Rio Grande do Norte, o Antônio Denário em Roraima e também o João Azevedo na Paraíba. A gente sabe que é comum que os governadores, depois de saírem dos seus cargos, é comum que eles tentem o Senado, porque é um cargo, é uma casa ali que costuma abrigar ex-governadores, ex-presidentes da República, e a gente vai ter, então, todos esses governadores disputando e talvez outros ainda. Porque, por exemplo, o Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, Eduardo Leite, os três são do PSD, só um vai ser candidato à presidência da República. Eles ainda vão tomar essa decisão. Os outros dois poderiam também disputar o Senado. Então, o que a gente vai ter esse ano, Leandro, é um protagonismo grande desses governadores, tanto na disputa pela presidência da República, quanto na disputa pelo Senado, Leandro. Ian, como é que você vê os governadores da esquerda, esse movimento da esquerda, nessa configuração agora dos governadores que irão tentar a reeleição e aqueles até que não conseguem? Como é que você vê o mapa pelo Brasil dos governadores de esquerda? Leandro, os governadores de esquerda, eles têm tido menos protagonismo do que os governadores de centro e de direita. A gente está falando desses governadores que tentam furar a polarização e se apresentar como uma terceira via, que têm tido bastante voz na política, e quase todos eles são ali do centro para a direita. A esquerda tem tido uma dificuldade de renovação dos seus quadros nos últimos anos, Leandro, e eu acho que isso acaba se refletindo nessa falta de protagonismo dos governadores aliados ao presidente Lula, por exemplo. A gente tem a Fátima Bezerra, governadora do PT lá no Rio Grande do Norte, que é uma das únicas que deve concorrer ao Senado, por exemplo. A gente não deve ter muitos governadores do PT e da esquerda concorrendo ao Senado. E tanto que o que a gente vai ver agora, por exemplo, na Bahia, Leandro, é o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o senador Jacques Wagner tendo que concorrer ao Senado lá para poder garantir essas cadeiras para o PT, para o presidente Lula, justamente pela falta, né, de renovação desses quadros. E a situação ali no Nordeste, para os governadores de esquerda que vão concorrer à reeleição, por exemplo, ela é um pouco mais confortável. O Rafael Fonteles, no Piauí, tem uma aprovação grande, uma situação confortável, mas na Bahia tem ali uma situação mais difícil para o governador Jerônimo Rodrigues, que é do PT, mas que nas pesquisas recentes aparece em segundo lugar. Quem está liderando as pesquisas para governador na Bahia é o ACM Neto, que é do União Brasil e uma figura também bastante conhecida lá na política baiana. Então, o quadro que a gente tem, Leandro, para resumir, é a esquerda com menos protagonismo, os governadores de esquerda menos protagonistas e alguns riscos para o PT ali no Nordeste. E em Pernambuco, há a governadora Raquel Lira, mas quem deve receber o apoio do presidente Lula é João Campos, né, que é o prefeito do Recife. Há uma configuração bem curiosa lá também, né? É curioso, Leandro, porque tanto João Campos, que é do PSB, quanto a atual governadora Raquel Lira, que é do PSD, de Dado, do Kassab, eles tentam o apoio do presidente Lula, até porque em Pernambuco o presidente tem uma influência grande, tem muitos votos, é um reduto eleitoral do PT, mas é fato que o presidente deve apoiar João Campos por conta da aliança que existe entre o PT e o PSB de bola, né, o partido que é atualmente presidido, inclusive, pelo João Campos. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, é do PSB. O PT tem apoiado, tem feito alianças com o PSB
pelo país afora. Então, a tendência, sim, é que o apoio formal do presidente Lula seja para João Campos, embora o presidente, o próprio PT, não descartem formar algum tipo de aliança com Raquel Lira. A Raquel Lira não é uma figura que o governo descarte. Ela se aproximou bastante do governo nos últimos anos, depois de virar governadora. Ela se elegeu pelo PSDB, né, Leandro? Mas depois ela migrou para o PSD, adotou uma postura ali mais de centro e flertando um pouco com o governo Lula, até para tentar esse eventual apoio, mas que não deve se confirmar, porque o João Campos será o candidato do Lula lá em Pernambuco. Esse é um cenário bem curioso, né? Obrigado, viu, Yander, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta com você. Até já.